Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nilda Lourenço, para quem não me conhece. Eu estou há 3 anos, exatamente 3 anos e uma semana em Portugal. E hoje eu vou falar para vocês como foi desde o início, como está sendo, se valeu a pena, se não valeu a pena. Se você é novo aqui, se inscreva no meu canal, você é muito bem-vindo. Os que me seguem desde o início, eu sou muito grata a vocês. Sem vocês eu não tenho motivo para estar aqui. Dá seu like se você gostar do meu conteúdo e eu agradeço desde já. Eu completei 3 anos em Portugal no dia 8 de março, exatamente no Dia Internacional da Mulher, foi o dia que eu cheguei em Portugal. Eu tô assim muito feliz, eu fico até emocionada, tá? 3 anos, porque não é fácil você imigrar, não é fácil você mudar de país com criança. Você passa por muitos momentos assim muito difíceis, muito é um turbilhão de sentimentos. Tem momentos que você está muito feliz, tem momentos que você está muito triste, tem momento que você tem muitas saudades, tem momento que você pensa nas coisas que você tinha que você não tem mais, nas pessoas que você queria estar junto, né? Eu vou falar para vocês primeiro o mais significativo para mim, o que aconteceu aqui, tá? O meu marido, nesses 3 anos, estudou por um ano e meio na Escola de Turismo e Hotelaria de Portugal. Ele fez gestão de cozinha, porque meu marido sempre gostou de cozinhar. E no Brasil ele nunca tinha tido a oportunidade de estudar, de trabalhar na área. Quando decidimos mudar, ele já se inscreveu e falou: então, já que vamos mudar de vida, vou mudar de carreira também. E foi, se inscreveu, a escola mandou ele para Coimbra e nós, como estávamos vindo, mudando de vida, começando do zero, a intenção era morar no Porto, mas acabamos, em função da escola dele, ir morar em Coimbra. E foi a melhor coisa que me aconteceu, tá? Em Coimbra, meu marido, enquanto ele estudou, né, esse um ano e meio, depois de meio ano aqui em Portugal, eu comecei a sentir falta de fazer alguma coisa, de me socializar, fazer amizade com os portugueses. Então, o que eu ia fazer? Eu procurei pela Universidade de Coimbra, eu ia fazer o mestrado de licenciatura, porque no Brasil eu sou formada em licenciatura, e decidi não fazer, porque eu era estrangeira e seria muito caro. Eu pagaria 7.000 euros para fazer o mestrado de licenciatura em Coimbra. E a minha intenção era só me socializar, conhecer pessoas, né, fazer alguma coisa de útil, já que eu não estava trabalhando e nem tinha a intenção de trabalhar naquele momento. Eu optei por fazer o inglês do cotidiano na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e fiz 2 semestres. O primeiro semestre foi presencial, o segundo foi quando entrou a pandemia, que foi no começo do ano de 2020, e daí começamos no presencial e entramos no online. E aí deixou de ser interessante para mim, porque a minha intenção realmente era conhecer pessoas, me socializar. E daí logo também comecei na Remax, apesar de ser um ano de pandemia, eu comecei a trabalhar na Remax. Eu estava sempre de olho em alguma coisa que eu pudesse trabalhar, onde eu tivesse flexibilidade de horários e que não fosse aquele salário limitado. Eu não queria trabalhar em algum lugar que fosse aquele salário fixo, porque eu queria algo que dependesse de mim mesmo, do meu trabalho, do meu desempenho. Para mim seria um desafio. E aí fui trabalhar como consultora de imóveis na Remax. Só que entrou a pandemia, né? Então foi um ano inteirinho assim de muita formação, de muito treinamento, e comecei a trabalhar também, apesar da pandemia, nesses intervalos, né? Entre um confinamento e outro, eu trabalhava, eu ia para a rua, eu visitava imóveis com a coordenadora da Remax, né? E vendi um imóvel, tá? Em um ano que eu fiquei lá. Depois a gente mudou para Vila Nova de Gaia. Então, meu marido, ele estudava na Escola de Hotelaria e Turismo e eu fazia inglês do cotidiano na Faculdade de Letras, e meu filho, enquanto isso, estava estudando também o segundo ano. Meu filho estudou o segundo e o terceiro ano na Escola Básica de Coimbra. O que eu aprendi eu aprendi muita coisa, gente. O que mais assim me marca, o que eu mais aprendi, primeira coisa, uma coisa maravilhosa, foi sentir a natureza profundamente, tá? Eu morava dentro do Parque Linear do Vale das Flores, em Coimbra, e eu amava morar ali, amava aquele parque, amo até hoje. Quando eu vou para lá eu me emociono, tá? Eu eventualmente vou para Coimbra porque meu filho
tem a ortodontista dele no Hospital da Luz, que ele usa aparelho noturno. E como foi esta ortodontista que fez? Ela é portuguesa, é uma graça de pessoa, muito competente, e ela que fez o aparelho do meu filho, então eu não quero mudar de ortodontista, porque ela já conhece, a técnica é dela, ela que conhece a boca do meu filho, então, e como eu amo Coimbra, né? Então eu prefiro, assim, eu tenho um motivo para ir para Coimbra uma vez por mês e ver as amigas e ir lá no parque, matar saudades do parque. Eu sentia muita natureza lá. Eu ouvia os pássaros de dentro do meu quarto. Eu ia levar meu filho para a escola todo dia, voltava pelo parque. Quando estava inverno, aquele gelo, eu me agasalhava, eu ia andando, né? Porque a escola era perto, era 400 metros da minha casa, era perfeito. Então eu senti as 4 estações, aquela mudança brusca de estação. É o verão, o outono, o inverno, depois vem a primavera. Eu observava muito as árvores do parque, eu observava muito o som dos pássaros e eu me apaixonei assim de tal forma pela natureza. Aí vocês que estão me vendo falam, mas no Brasil não tem natureza? Porque eu fiz um vídeo lá em Coimbra falando disso e algumas pessoas, mas no Brasil não tem. Claro que tem, no Brasil tem muita natureza, tem muitas praias maravilhosas, tem parques maravilhosos, mas eu nunca vivi a natureza como eu vivi em Coimbra, assim, tão próximo, tão em contato. Eu morava em São Paulo, é claro que eu tirava férias, eu ia pra praia, eu ia muito pra praia no Brasil, tá? Mas assim, viver no meio do verde, dentro, tá ali dormindo, nunca tinha vivido antes. E é a coisa mais maravilhosa que existe. Hoje, com esse conhecimento que eu tenho, com essa experiência, se eu puder escolher onde morar, eu moraria dentro de uma floresta. Eu adoro, gente, adoro. E lá no parque, eu percebia as árvores, eu percebia no verão que ela estava verdinha, verdinha, toda cheia, né, de folhas verdes. Aí vinha o outono e começava aquela chuva, aquele friozinho, gradativamente ia esfriando. Um dia chovia, um dia fazia sol e as folhas verdes ficavam amarelas, amarelas e depois iam ficando avermelhadas, marrom e aquele colorido maravilhoso. E depois elas iam caindo, fazia aquele tapete de folhas coloridas. Gente, eu amava. E eu tirava foto assim quase todo dia. E tinha uma árvore minha que eu acho que ela era a minha preferida, porque eu acompanhava a mudança dela, a transformação dela no dia a dia, em todas as estações. Aí depois ela tava assim, caía todas as folhas, né? Vinha o inverno, aquele frio, não tinha nenhuma folhinha. Parecia que a coitadinha não ia mais sobreviver, né? Não ia mais ver verde ali. Só que daí começava a primavera. E bem perto da primavera, assim, pouco antes da primavera, você já via o brotinho verdinho. E aí, gradativamente, aquele brotinho ia aumentando, aumentando. E daqui a pouco, na primavera mesmo, ela já está toda verde. Ai, gente, a coisa mais linda, mais linda. Aí vem a primavera, aí vem o verão, e no verão eu ia lá na grama, ficava debaixo das árvores, estendia a minha toalha lá e ficava lendo meu livro. As coisas que o que mais me marcou foi isso, tá? Foi o parque, esse gramado, as árvores, os pássaros, o Rio Mondego, que eu ia direto para o Rio Mondego. Eu ficava 2 dias, já ficava agoniada, queria ver o rio. Então, fim de semana, almoçava, ia para o rio. Mesmo no inverno, no outono, no verão. No verão eu ia muito para o Rio Mondego, ia para o Parque Verde. Quando eu não queria sair, que eu estava lá de boa, né, almoçava em casa com a família, deitava debaixo da árvore, lia meu livro, era o que eu mais gostava, tá, gente? E aí uma coisa que ficou na minha memória, que eu nunca vou me esquecer, que é uma das coisas que eu mais gostava também era de poder pegar a minha toalha e encontrar com uma amiga lá no parque, a gente sentava, ficava horas batendo papo, como era bom, gente.
Isso não quer dizer que a gente não trabalhava, que era desocupada, não é isso, tá? Quando eu cheguei em Coimbra, eu cheguei em março, né? Aí aquela fase, adaptação, aí depois eu comecei a fazer amizades, né, com muitas brasileiras, porque em Coimbra é uma gracinha, Coimbra é uma coisa assim muito aconchegante. Por quê? Porque Coimbra, ela é grande, ela é pequena e grande ao mesmo tempo. Então eu ia no Parque Verde, encontrava um monte de brasileiras no Parque Verde. No Parque Linear, onde eu morava, bem dizer, era um ponto de encontro, porque tem a escola, tem a creche, tudo ali que dá de fundo para o parque, né? Então tem a escola, tem a creche. Na saída da escola e da creche, as mães no verão vai toda para o parque, porque tem um playground para as crianças brincarem. Então você acaba conhecendo muita gente, acaba sendo um ponto de encontro aquele parque do Vale das Flores, linear, né? E eu morava ali, meu filho saía da escola, queria ir no parque, eu acabei conhecendo muita gente. Tem grupos, né, de brasileiros em Coimbra, e então eu marcava aquele café e eu queria conhecer gente, eu ia para aqueles cafés e daí marcava um piquenique no parque, fazia aquele piquenique imenso, cheio de brasileira. E aí você vai conhecendo, né? Um monte de brasileira, tem aquelas que acabam, você se identifica mais, acaba virando sua amiga, aquela que não tem nada a ver, tem aquela que é de passagem. A vida é assim, né? As pessoas aparecem na nossa vida, umas ficam e outras vão, né? Tem aquelas que são de passagem, tem aquelas que ficam, que você faz uma amizade, que a amizade dura, que você faz questão de ver a pessoa, de conversar, que você se identifica, né? Eu conheci pessoas maravilhosas aqui em Portugal, tá? Brasileiras e portuguesas também. Mas assim, falando de brasileiras, lá em Coimbra é uma coisa assim muito assim, não sei nem explicar direito por que isso aconteceu, se foi uma coincidência, se foi o universo que fez com que acontecesse. Quando eu cheguei, há uns 3, 4 meses, todas as brasileiras que eu conhecia eram novatas, eu não conhecia ninguém que tivesse lá em Coimbra 2 anos para me contar, para eu ver como que elas estavam depois da adaptação. Então, todas que eu conheci estavam em fase de adaptação. Eu não tinha preocupação de arrumar emprego, porque eu usava o dinheiro do Brasil, e eu, por opção, eu não comecei a trabalhar em Coimbra. Mas eu via muitas mães, né, as brasileiras, como elas eram esforçadas, elas trabalhavam de qualquer coisa que aparecia, eu admirava muito, tá? E fiz amizades com brasileiras maravilhosas, com mulheres assim que eu sinto saudades. Algumas não suportaram a fase de adaptação, algumas não conseguiram bancar as despesas, tá? Porque você começa a trabalhar é aquele salário mínimo, então se você não está bem preparada financeiramente, não é fácil, tá? Algumas moravam ali no Vale das Flores, pagavam até um arrendamento bem mais baixo do que o meu, mas ainda assim não aguentava, não tinha condições de pagar as despesas. Eu fiz amizade com uma brasileira maravilhosa, era ela, o marido e 2 crianças. E o marido e ela não mediam esforço, trabalhava no que viesse, eles trabalhavam. O marido chegou a fazer Uber, porque aqui é assim quando você chega imigrante, né? Mesmo que você tenha um diploma, você logo de cara, se você não tiver ainda validado o seu diploma, você não vai conseguir trabalhar na área. Se você não tiver seu título de residência, não tiver tudo certinho, você ainda não consegue trabalhar na sua área. Então você acaba trabalhando de qualquer coisa, né? Então essa brasileira, eu lembro quando eu ia para o parque todo dia, né? E ela também era apaixonada pelo parque. Às vezes no inverno eu ia sem marcar nada, a gente se encontrava no meio do parque. Era uma maravilha, gente. E quantas vezes eu encontrei essa pessoa, ela chorando, ela triste, porque ela amava tanto Coimbra e ela teria que ir embora porque ela não estava conseguindo bancar, porque, sabe assim, então ela sofria muito e eu quantas vezes consolei essa minha amiga, eu tenho muita saudade, sabe? Porque eu consolei várias brasileiras, gente, eu tive meus momentos difíceis, claro, né? Me preocupava muito com a adaptação do meu filho, eu tinha saudades, eu sofri para me desapegar até hoje, não consegui 100%, né? Eu trabalho isso até hoje, o desapego, que eu sinto falta de muita coisa que eu tinha que eu não tenho aqui. Então, assim, turbilhão de sentimentos, né, para quem está se adaptando. E se você não está preparada financeiramente, então, gente, é muito difícil, não é fácil não, tá? Porque você tem criança, seu filho quer comer alguma coisa diferente, às vezes você não tem dinheiro para ir, para dar para o seu filho, então isso aí corta o coração, né? Então eu vi muitas brasileiras, sabe, que sofriam porque
porque tinha que ficar ali, ó, e ainda não dava. Trabalhava de várias coisas ao mesmo tempo, às vezes se privava de estar com a família porque não tinha como, não tinha dinheiro, tinha que pagar as contas, né? Mas enfim, eu não tinha esse problema de não ter dinheiro, de não ter para pagar para o meu filho, mas eu ficava muito comovida com o que eu via. E eram todas novatas, como eu falei agora, eram todas, não tinha ninguém que tivesse lá 2 anos para eu ver que elas superaram toda aquela fase. Então, é uma fase sofrida. Enfim, depois de aquelas que sobreviveram, né, que conseguiram superar essa fase de adaptação, tem umas que estão muito bem, a maioria, né, a maioria está muito bem. Quem conseguiu superar esse primeiro e segundo ano está muito bem, tá? Eu digo que com 2 anos a sua vida começa a melhorar. Aquela fase de começar do zero já passou, já ficou para trás. Você já passou o pior que tinha que passar e daí para frente é só você ter cabeça e fazer acontecer que você progride, que você vai longe aqui em Portugal também, tá? Então foi isso, tá? As coisas que mais me marcaram foi a natureza, que é uma coisa maravilhosa que eu aprendi, que eu não quero perder isso nunca mais. A natureza me ensinou que tudo tem o tempo certo, me ensinou a ter paciência, me mostrou o que é ter paciência, porque naquele inverno, teve um inverno muito longo, né? Parecia que não ia passar mais o inverno, mas eu sabia que no dia 21 de março começaria a primavera, e começava mesmo, e estava tudo florido, e estava tudo... Então, assim, é aquele período gelado, depois vem a primavera, aquele frio gradativamente vai esquentando, né, a temperatura, daqui a pouco tá aquele sol lindo, daqui a pouco a cidade tá toda florida, e daqui a pouquinho tá aquele calorzão, aí você vai pra praia. Aí eu lembro que em Coimbra, né, eu ia muito pra praia fluvial, porque Coimbra não tem praia, mas tem o Rio Mondego, tem várias praias fluviais, né? E eu lembro do meu filho nadando dentro do Rio Mondego, gente, que felicidade. Meu filho nunca tinha nadado no rio. Então, e aquela água gelada que eu nunca tive coragem de entrar, tá? Eu não tinha coragem nem de colocar o dedão do pé, mas meu filho ia com tudo. E lá no Brasil, meu filho não era acostumado com água gelada, nunca foi num rio de água gelada, era sempre no mar, né? Mas que a água não era tão gelada assim, e piscina. Mas aqui você aprende a gostar de coisas simples, você aprende, você dá valor para as coisas mais simples, tá? Tem um vídeo que meu filho tá nadando na praia fluvial do Rebolim, lá em Coimbra, tá lá no meio do rio. Coisa mais linda de olhar. A coisa mais linda de olhar, gente. E no Parque Verde, ele entrava na água fria. Eu não entrava, mas eu ficava lá na beiradinha com ele, tá? Eu não entrava porque eu não gosto de água fria. Eu corro de água fria, eu sou igual gato, com medo de água fria. Então, meu filho aprendeu a gostar de água gelada, ou no rio, ou na piscina. Tinha piscina, assim, piscina que final de semana você pagava um valor e ia para usar a piscina. A gente ia também geladíssimo, ele pulava, ele, um monte de brasileiro. Então, assim, são momentos que marcaram muito, assim, sabe? E a natureza, então, que nem eu falei, a natureza, eu observei tanto a natureza, eu tive tanta oportunidade de estar pertinho, de estar em contato com o Rio Mondego, de ver a água fluindo naturalmente, contornando as pedras, e eu associava tudo isso com os nossos problemas do dia a dia, né? Que a gente quer sempre bater ali, quer sempre ter razão, quer sempre falar a última palavra é minha. Olha, a natureza, foi só observando a natureza. Eu aprendi um monte de coisa, tá? Eu aprendi que tudo tem a hora certa, que essa ansiedade que a gente... Não adianta você ter ansiedade, só atrapalha. Só atrapalha. Se você esperar a coisa acontecer na hora certa, ela acontece. É o exemplo que eu dei, né? Da árvore. Tinha uma folhinha, mas eu sabia que na primavera, que no mês de março, aquela folhinha tá ali de volta e ia estar toda florida de novo. E eu tirava tanta foto, eu me encantava muito, gente. Então foi a natureza. Outra coisa que eu aprendi foi a economizar. Eu aprendi muito a economizar, gente. E fui aprendendo no dia a dia, tá? Em Coimbra, eu economizava, eu fiz o vídeo passado, né? Um vídeo mostrando os hábitos. Eu mostrei para vocês, né? Que eu aprendi a economizar com a estética, né? Com ginástica, como cuidar do corpo, cuidar da pele, como que eu economizei tanto aí, né? E é claro que
Além disso, economizo com um monte de outras coisas que eu vou falar, vou fazer um outro vídeo também, porque esse aqui já tá longo também, né? São coisas que eu aprendi que eu vou levar pra minha vida toda, né? Que agora, daqui pra frente, eu sei que eu só enriqueci, porque o que eu aprendi nesses 3 anos. Então, é assim, você sofre, mas você aprende um montão de coisas se você souber observar o lado bom, claro, porque tem gente que só olha o lado ruim, né? Tá frio, tá reclamando do frio. Eu curtia, gente. Eu sentia, eu gostava até daquele gelinho, sabe, do inverno. Colocava aquele casacão e ia levar meu filho para a escola. Eu curtia esse gelado do inverno. Eu curtia o sol que batia no meu rosto. Eu curtia demais a natureza, demais, demais, demais. Eu curtia o céu azul, tudo, tá? E depois eu mudei para Gaia, né? Depois de 2 anos e 6 meses em Coimbra, eu mudei para Vila Nova de Gaia. Eu esperei chegar o mês de junho, as férias, para o meu filho começar já o 4º ano aqui. E fazem 7 meses que eu estou aqui em Vila Nova de Gaia. O meu filho está no 4º ano. O meu marido está trabalhando num restaurante top. Ele está muito feliz na área dele e tem planos de carreira, então aí agora só depende do empenho do meu marido para ele crescer na carreira e chegar onde ele quer, né? Então é isso. E hoje o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma formação no IEFP, que é formação de técnicas de comunicação e marketing digital. E por que eu escolhi essa profissão? Porque essa profissão ela vai me dar liberdade de horário, liberdade geográfica. Trabalhar com marketing digital, que agora é tudo, muita coisa online, né? Compras online, muita coisa online. Então está aparecendo muita oportunidade na área digital. Por isso que eu escolhi essa área digital, porque qualquer coisa, eu posso viajar e estar trabalhando de lá onde eu estou, posso ir para qualquer lugar e continuo trabalhando, faço meu horário, então eu terei, se Deus quiser, eu terei esta liberdade, tá? De horário e quanto a renda vai depender só de mim, do meu empenho, da minha competência. Então é isso que eu faço hoje, tá? Eu estudo das 8 às 14 horas, é bastante puxado, porque tem bastante trabalho, bastante relatório, trabalhos que precisa fazer e entregar. E esse curso meu vai até o final do ano, depois eu tenho estágio. E é isso, e pretendo continuar trabalhando e pretendemos fazer muitas coisas, viajar bastante. Temos muitos planos, muitos projetos. Quero apresentar a Europa para o meu filho, enfim, tá? Eu passei para vocês aqui com esses 3 anos, foram 2 anos de pandemia, né? A pandemia começou no começo de 2020, que atrapalhou muita gente, atrapalhou bastante, né? A mim, eu tenho só a agradecer a Deus, porque apesar da pandemia, eu não peguei Covid, meu filho não pegou Covid, eu nunca fiquei doente. Quando eu cheguei em Coimbra, eu fiquei doente, eu fiquei assim com muita gripe, nós 3, que eu acredito muito tenha sido baixa resistência, que tenha sido emocional. Nós pegamos todo mundo com tosse, como uma gripe, como se fosse uma gripe muito forte, né? E que eu acabei curando com produtos naturais depois de me tomar tantos remédios alopáticos, remédios de farmácia, né? Comecei a me tratar com os produtos naturais e foi aí que eu nunca mais parei com os naturais. Uma mudança muito grande, né, na minha vida, que eu virei mais naturalista. É claro, ainda tem, não posso falar que eu sou naturalista, porque tem um monte de coisa que eu uso ainda que não é natural, mas tudo que eu posso eu uso natural. Até na alimentação eu vou mais para o natural, eu evito enlatados, eu vou mais sempre para o natural, na minha pele, nos remédios, medicamento, tudo no natural. Isso eu mudei aqui também, como eu expliquei no vídeo anterior, foi por necessidade de economizar, de não ultrapassar nosso orçamento. Eu comecei a usar produtos naturais na pele, né? Quem quiser, é só olhar lá meu penúltimo vídeo com o título Hábitos que eu ganhei e que eu perdi com a mudança para Portugal. E então eu tenho que considerar essas mudanças na minha vida, essas 3 maiores mudanças. Eu aprendi a economizar muito e cada dia eu aprendo ainda a economizar. Que eu vou falar num outro vídeo, eu vou fazer um vídeo só para mostrar isso para vocês, tá? Não vou falar da estética que eu já falei, mas eu vou falar de outras economias que eu faço e que eu não sabia nem que era possível, tá? Eu aprendi a ser mais paciente, aprendi a sentir a natureza e associar a natureza com a minha vida do dia a dia. Para mim, a natureza é Deus.
É Deus me dando sinais, é Deus me mostrando coisas, é Deus me dando sabedoria espiritual, emocional. Então, é isso. E a terceira coisa, né, que eu aprendi muito aqui foi gostar muito de coisas simples. Uma das coisas que eu adoro e que eu tenho muitas saudades de Coimbra também é saber que eu podia mandar a mensagem para minha amiga lá pelo WhatsApp. Cada uma pegava a sua toalhinha, se encontrava lá no parque, colocava no chão. A gente tomava um vinhozinho, às vezes levava uma garrafa de vinho, cada uma levava a sua taça. Ai, que delícia, gente. Então, assim, aprendi muito a gostar de coisas assim, simples e que a gente se sente tão feliz, que não precisa muito para você ser feliz. Não precisa, tudo depende de como você enxerga, tudo depende de como você vê a coisa. É, E eu sempre olhei o lado bom da coisa, sempre, 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 tá? Enquanto tem gente reclamando da chuva, do frio, eu tô sentindo falta daquele, sabe? Eu quero justamente pôr um agasalho e sair para sentir o gelo no rosto. Bom, gente, era isso, tá? Valeu muito, muito, muito a pena. Eu, agora com 3 anos aqui, muito difícil que eu queira voltar para o Brasil, né? Tem gente até que pergunta, né? Não é nem que eu não queira voltar para o Brasil, né? Quando você muda de país, você vai criando tantos vínculos que nem meu filho está estudando. Meu filho já está cheio de amiguinhos portugueses, tem muitos portugueses. Tem brasileiro também, mas é mais português aqui, tá? Coimbra, meu filho tinha mais amigo brasileiro. Aqui ele tem mais amigos portugueses. Ele se adaptou muito bem na escola. Então, meu filho daqui a pouco vai para o segundo ciclo e vai criando vínculos cada vez mais, né? Aí vem a adolescência. O meu marido está numa carreira que ele gosta muito e aqui que ele está tendo reconhecimento. Meu marido também está muito feliz, ele está conseguindo o que ele quer e eu tenho certeza que ele vai conseguir muito mais. E eu também, né? Eu também estou muito feliz porque eu vejo meu marido feliz, meu filho feliz, eu estou fazendo minha formação, que eu não sei ficar parada, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa de útil. E é isso, e temos muito para fazer acontecer ainda, tá? E daqui um ano, né? Vou estar com 4 anos aqui e vou passando para vocês vão vendo a evolução aí, o que está acontecendo. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais um bate-papo mesmo, tá? Eu vou falando, tá? Vem na minha cabeça e eu vou falando. É assim que eu faço, que eu acho que sai mais natural, né? Eu não fico olhando outros vídeos também para ver o que eles falam para falar igual. Não, eu falo a minha experiência, porque quem vai ficar comigo são aquelas pessoas que se identificam comigo, né? Que gosta de mim, da minha essência, do meu jeito de ser. Então não me interessa ser igual ao outro, não me interessa copiar do outro. Eu só quero falar, eu quero ser o mais autêntica, mais verdadeira possível. Por isso eu nem me influencio com outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, por favor. Faça seus comentários, me siga no Instagram, é o @lourenco_Nilda em Portugal. Muito obrigada, um beijo, até o próximo vídeo.